Olá, turma! Sou a professora Angélica e hoje vamos estar falando sobre a Era Napoleônica, que vai de 1799 a 1815. Então, iniciada com o golpe do 18 Brumário, a Era Napoleônica representou a consolidação das instituições da burguesia na França e sua propagação pela Europa. Então, pessoal, podemos dividir a Era Napoleônica em três fases. Vamos ter a fase do consulado, 1799 a 1804. Vamos ter o Império Napoleônico, de 1804 a 1815. E vamos ter o Governo dos 100 Dias. A Era Napoleônica, pessoal, compreendeu o período da chegada de Napoleão Bonaparte ao poder no consulado, em 1799, e terminou com sua derrota lá na Batalha de Waterloo e seu exílio na ilha de Santa Helena, em 1815. Então, duas características principais podem ser ressaltadas nesse período da história mundial, que vai ser a consolidação das instituições burguesas nos Estados Nacionais e também a expansão do Império Napoleônico para outros locais da Europa, configurando-se como uma ameaça ao antigo regime absolutista do continente. Então, a subida de Napoleão ao poder, ela ocorreu em meio a uma crise que havia no diretório. Então, no período do diretório, o governo francês ele passava por uma situação crítica, enfrentando conflitos internos e externos. Então, diante dessa situação, alguns políticos que não queriam a volta do antigo regime, que era o absolutismo, não queria o retorno, do terror jacobino. Então, eles acabaram buscando a colaboração de um jovem general que destacava em campanhas na Itália e no Egito. Então, era o Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque Napoleão, naquela época, ele vai ter muito destaque no exército. Então, ele vai contar com o apoio da alta burguesia e do exército para estar chegando ao poder, Então, Napoleão participou de um golpe de Estado que instalou o regime do consulado em 9 de novembro de 1799, que ficou conhecido como 18 Brumário, que é o golpe do 18 Brumário no calendário revolucionário. Então, com um golpe, tinha início o período do consulado. Então, com esse golpe, vamos estar iniciando o período do consulado, de 1799 a 1804. Então, nele, Napoleão Bonaparte tornou-se um dos 3 cônsules. Então, o novo regime seria dirigido por 3 membros, mas ele era presidido por Napoleão, que era o primeiro cônsul, ao lado de Abad, Sieyès e Rogers. Então, em 1802, Napoleão foi nomeado cônsul vitalício e em 1804, pessoal, por conta do grande prestígio e poder que ele tinha adquirido, ele se autoproclamou imperador da França. Então, ele vai se tornar imperador da França. Mas pelo fato de ser o primeiro cônsul, era Napoleão que centralizava o poder executivo e principalmente com o reforço de poder a esse cargo dado pela Constituição. Então, ele acabou centralizando o poder. E o objetivo de Napoleão era de reorganizar a economia, a sociedade francesa e as novas instituições da burguesia, então criando uma estabilidade no país. E no plano econômico, uma das principais medidas foi a criação do Banco da França, que, controlado pelo Estado, criou o padrão monetário do franco,
possibilitando ainda financeiramente a indústria francesa e a agricultura. Então, a criação desse Banco Central possibilitou ainda o controle inflacionário. E, pessoal, no âmbito da organização social, a principal instituição burguesa criada por Napoleão foi o Código Civil Napoleônico, em 1804, que serviu de parâmetro a diversos códigos civis nacionais posteriores. Então, era inspirado no direito romano, ele garantia vários princípios caros à burguesia liberal, como a liberdade individual, a liberdade de trabalho, liberdade de consciência, Estado leigo, igualdade perante a lei e o direito à propriedade privada. Mas o Código ele não garantia direitos ao trabalho assalariado, ele proibia greves e organizações de trabalhadores que iam restabelecer a escravidão nas colônias. Então, Bonaparte ele realizou ainda reforma no ensino, com a criação de liceus, que garantiam a formação de parte do funcionalismo público e também de oficiais do exército. Então, ele fez inúmeras obras públicas, foram realizadas, grandes estruturas. Então, ele começou a ser consolidado e ter o apoio da população. Então, Napoleão ele ainda realizou a reforma no ensino. Então, a expansão do Império Napoleônico ele causou enormes atritos com os demais países europeus e quase todos representantes do antigo regime. Então, os outros países europeus vão entrar em atrito. Então, inúmeras coligações foram realizadas para deter a expansão territorial do francês e o temor era explicado pela velocidade com que os exércitos de Napoleão eles iam conquistando o território. Então, Napoleão ele passou a conquistar muitos territórios e com isso foi atraindo inimigos, né? E a política externa de Napoleão ela foi marcada pelo enfrentamento com vários exércitos. Então, pessoal, a política externa de Napoleão ela foi marcada pelo enfrentamento com vários exércitos europeus. O exército francês venceu os austríacos, os prussianos em várias batalhas, mas não conseguiu derrotar a frota inglesa. Então, perdendo a Batalha de Trafalgar, em 1805. Então, Napoleão investiu na política de criação de repúblicas ao redor da França, com o objetivo de espalhar as instituições revolucionárias francesas pela Europa. No entanto, o principal objetivo de Napoleão era de derrotar a Inglaterra, mas ele não conseguiu. Então, ele vai criar o bloqueio continental. Ele não conseguiu derrotar a Inglaterra por meio de armas, então ele tentou vencer com um plano econômico, criando o bloqueio continental. Então, em 1806, o Napoleão declarou o bloqueio continental contra a Inglaterra com o objetivo de enfraquecer economicamente o reino britânico ao impedir a exportação de mercadorias industrializadas aos demais países europeus e também o envio de matérias-primas dos países do continente à ilha. Então, essa medida teve sucesso inicialmente, mas acabou abrindo caminho para a derrota de Napoleão. Então, a Inglaterra conseguiu novos mercados para seus produtos, principalmente na América, mas a França não tinha condições de estar suprindo a oferta britânica. Tá, pessoal? Então, e sobre a queda de Napoleão. Então, a Inglaterra, ela dominava os mares com sua frota, ela acaba bloqueando o continente europeu
impedindo ligações às metrópoles europeias. Então, vamos falar um pouco sobre a queda do Império Napoleônico. Então, para exercer maior controle sobre os países dominados, Napoleão impôs vários de seus parentes como governantes. Então, ele veio colocar seus parentes como governantes, entre eles seu irmão José Bonaparte, lá na Espanha. E essas imposições aumentaram a insatisfação dos governantes desses países, que se aliaram para combater o avanço francês, para combater o avanço de Napoleão, porque eles estavam insatisfeitos. Então, mesmo vencendo algumas batalhas, Napoleão sofreu graves derrotas, como na campanha da Rússia, em 1813, sem recursos para lutar em tantos combates. A França acabou sendo invadida em 1804 e o Napoleão ele acabou renunciando e ele foi exilado lá na ilha de Elba, no Mediterrâneo. E em 1815, Napoleão conseguiu reassumir o poder, ele acaba sendo exilado e indo para essa ilha, pessoal. Mas em 1815, ele acaba reassumindo o poder e iniciando o governo dos 100 dias. Porém, as forças aliadas se uniram novamente e derrotaram ele lá na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Então, Napoleão ele foi exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde ele acabou morrendo em 1821.